Seu filho ou sua filha é vestibulando. O que será que passa na cabeça dele? O que será que ele ou ela está pensando e sentindo nesse momento? O que o seu filho ou a sua filha gostaria que você soubesse, mas não tem coragem de falar? Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, treinadora emocional. Algo que eu observei depois de atender e conversar com tantos vestibulandos é que existem determinadas coisas que são mais difíceis de serem faladas, principalmente com os pais. Isso acontece muito por causa do medo que o vestibulando tem de não atender às suas expectativas, de te decepcionar e até mesmo um medo do julgamento e da rejeição. Mas eu acredito que determinadas coisas os pais precisam saber. Você precisa entender aquilo que está acontecendo com seu filho ou com a sua filha para que você possa trazer mais harmonia para o relacionamento, para que o relacionamento de vocês fique mais leve e melhore a comunicação também. E foi pensando nisso que eu separei uma lista com 3 coisas que você, pai ou mãe, deveria saber e coisas que o vestibulando gostaria que você soubesse. Porque depois de tantas conversas, depois de atender tantos vestibulandos, eu sei exatamente as coisas que eles gostariam de te falar, mas não tem coragem. Então a gente vai conversar sobre isso aqui nesse vídeo. Bora lá! E o primeiro item dessa lista é o seguinte: eu tenho medo de não passar e te decepcionar. Mais uma vez. Uma das coisas que praticamente todo vestibulando quer, praticamente não, todo vestibulando quer é passar no vestibular. E a maioria desses que querem passar no vestibular querem também dar orgulho aos pais. Essa é uma coisa que pega muito pro vestibulando. Teve uma aluna da mentoria que falou assim comigo que ela tava com muito medo de não passar de novo e decepcionar os pais mais uma vez, porque tudo que ela queria era abrir lá a lista de aprovados junto com os pais dela, eles verem o nome dela lá e ela vê o sorriso no rosto do pai e da mãe dela, que apoiaram ela ao longo de toda essa jornada. Mas ela falou que estava com muito medo porque ela já havia tentado 2 vezes e ainda não conseguiu. Ela já tentou e não deu certo. E o que ela viu foi decepção, frustração, e ela se sentiu muito mal. Ela falou assim comigo: Cláudia, tudo que eu quero é dar orgulho para eles, que eles se sintam felizes com a minha aprovação, mas isso parece distante. Agora eu te pergunto, imagina como que é estudar, focar, sabe, fazer prova quando você tá pensando isso, quando você tá com medo de decepcionar os seus pais, de frustrá-los. Sabe, essa é uma coisa que pega muito pro vestibulando, é fonte de muito abalo emocional. Poucos falam sobre isso, sobre esse medo de decepcionar os pais. Não é uma coisa que é tão falada assim, até porque o emocional, vamos combinar aqui, né? Você sabe disso, é algo que poucas pessoas falam sobre. Né? Aqui no canal, e se você já é inscrito e tá acompanhando o conteúdo, você fica mais imerso e por dentro de tudo que tá acontecendo com relação ao emocional. Mas a maioria das pessoas não liga pra isso e vai deixando de lado. Só que a gente não pode ignorar isso. E você ter essa percepção e até mesmo abrir o diálogo com seu filho ou com a sua filha a respeito desse medo vai ser muito bom e muito positivo para o relacionamento de vocês. Até mesmo só de você já adquirir essa consciência de que existe esse medo de decepcionar, que talvez algo que o seu filho ou sua filha gostaria de te dizer é que eu tenho medo de não passar e te decepcionar mais uma vez. O que você falaria para o seu filho ou para sua filha se eles te dissessem isso? Então, ter clareza de que talvez, né, os seus filhos estejam pensando exatamente isso é algo que vai abrir a sua mente, vai gerar mais empatia e vai impactar no relacionamento de vocês. A segunda coisa que seu filho ou sua filha gostaria que você soubesse é: eu sinto que sou um peso para vocês. Só de falar isso, eu já sinto o peso da culpa. Você também? E aí, talvez você esteja pensando assim, mas culpa, Cláudia? Como assim? Culpa com relação a quê? A culpa de ainda não ter passado no vestibular? A culpa de só estudar?
A culpa de fazer vocês, pais, gastarem, investirem muito dinheiro nisso. É impressionante o tanto de vestibulando que sente essa culpa. Ai, meus pais pagam um cursinho, meus pais fazem tudo por mim e eu tô aqui só estudando e ainda não passei. É uma culpa, é um peso muito grande. O vestibulando, ele sente que é um fardo para os pais. Então, muitas vezes, o que eles fazem? Eles se isolam, eles se afastam e se cobram muito, porque eles não querem causar problemas, eles querem conquistar logo a aprovação para não ser um fardo para você. Você já parou para pensar nisso? Imagina o peso disso, já tem toda a insegurança que envolve esse contexto de vestibular, né? A preparação é muita matéria para estudar, tem muita cobrança, tem a concorrência, tem a comparação e ainda tem esse peso, essa ideia de que talvez ele seja um fardo para você. Olha como que isso torna as coisas mais desafiadoras. E eu não tô falando aqui para pesar ninguém, sabe? Mas é para trazer essa consciência para você que é pai, para você que é mãe. Talvez o seu filho ou sua filha esteja se sentindo assim. Talvez ele ou ela sinta que é um fardo para você. E ter essa clareza vai fazer com que você tenha mais empatia e enxergue as coisas sob uma nova perspectiva. E por fim, a terceira coisa. Eu tenho medo de não ser ninguém na vida. Quando se fala em vestibular, um pensamento comum nesse universo é a ideia de que o Enem, o vestibular, vai definir o seu futuro. Então, quando a gente toma consciência de que existe esse pensamento no contexto de vestibular, é muito fácil a gente entender a lógica. Olha, se o Enem, o vestibular, vai definir o meu futuro, se eu não passar no vestibular, eu não vou ser ninguém na vida. Eu vou viver para sempre como vestibulando. E aí gera esse medo gigantesco de não ser ninguém na vida. O vestibulando começa a imaginar assim, nossa, e se eu não passar? Aí eu vou ficar mais um ano estudando. Eu não vou ser ninguém na vida. Eu vou ser um fracassado. Eu nunca vou conquistar nada. E se eu nunca passar no vestibular? Então, o vestibulando, ele começa a ter inúmeros pensamentos trágicos que fazem com que ele vai só se afundando cada vez mais nesse medo de não ser ninguém na vida, de não conquistar nada, de não realizar nada. E eu sei que pra gente que tá do lado de fora, isso pode parecer exagerado, né? Mas não é, porque quando a gente tá vivendo uma coisa, quando a gente tá imerso numa situação, as coisas parecem muito maiores do que elas realmente são. Então, o vestibular, ele parece uma coisa muito maior do que ele realmente é pro seu filho ou pra sua filha que tá vivendo essa situação. Então, ao invés de entrar numa posição de julgamento e de, não tem nada a ver isso, né? Para com esse medo aí de não ser ninguém na vida, porque o vestibular, ele não é capaz de definir isso. A gente precisa acolher, entrar nesse lugar ali de empatia com aquilo que seu filho ou sua filha está vivendo nesse momento, com aquilo que eles estão pensando, acolher esse sentimento, sabe? Porque isso é até um sinal de comprometimento, é um medo que reflete também nesse comprometimento de passar no vestibular, de ter ambições, de querer conquistar e realizar as coisas. Então, tenha esse acolhimento, sabe? Essa consciência de que talvez o seu filho ou sua filha esteja sentindo esse medo de não ser ninguém na vida, de não conquistar nada. Imagina o quão assustador é isso, né? Você pensar ali no seu futuro e pensar, nossa, e se eu não for ninguém na vida? Se eu não conquistar nada? É um peso muito grande e é causa de muito abalo emocional. Então vamos ter empatia e acolher. Se o seu filho ou sua filha tá pensando isso, tá passando por essa situação, não sei, né? Talvez seja até o caso de você conversar sobre isso, de você trazer esse assunto, entender se isso tá acontecendo com ele ou com ela. Mas essa é uma coisa também importante de você saber, que talvez o seu filho ou sua filha esteja passando. Isso vai desenvolver maior empatia entre vocês e, consequentemente, isso vai impactar no relacionamento também. Então, essas são 3 coisas que seu filho ou sua filha gostaria que você soubesse, mas não tem coragem de falar. E agora, com essa consciência, você consegue enxergar as coisas sob uma nova perspectiva e até mesmo ter mais compreensão com seu filho ou com a sua filha, que pode estar vivendo batalhas internas
que você nem imagina. E essa foi a minha intenção com esse vídeo, trazer essa consciência, criar uma ponte entre você, pai ou mãe, e seu filho, sua filha, para que você possa trazer mais harmonia para o relacionamento de vocês, um relacionamento mais leve e uma comunicação melhor. Agora, me conta aqui nos comentários, já teve alguma coisa que o seu filho ou sua filha vestibulanda falou com você, teve a coragem de falar, que te surpreendeu, mas que mudou tudo, que fez com que você conseguisse enxergar mais o lado dele ou dela e aquilo que ele estava vivendo? Se já aconteceu algo assim, deixa aqui nos comentários, me conta o que seu filho ou sua filha te falou que gerou essa surpresa e também impactos no relacionamento de vocês. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um abraço e até mais!